os elementos importantes, principais, que eu acho que aí a gente pode resgatar o jogo mais assentado, realmente de uma forma mais sólida, é buscar a história, a própria história dos jogos, porque o próprio jogos, o jogo, ele fez parte desse processo, né? Ele foi totalmente perdido suas características ao longo da história. É necessário que se resgate. Eu acho que se partir da história já é um grande passo para a gente entender todo esse contexto. E aí o livro didático público do Paraná, ele traz algumas questões de interesse. Por exemplo, perguntar aos alunos, e em nossa escola, como se configuram essas questões relacionadas à competitividade e natureza humana? Será que ela tornou-se um ambiente que também promove a competição sem limites? Será que a escola pública, dentro da sua realidade, com as diversas disciplinas, o seu formato, as suas normas, o seu projeto político-pedagógico, ela também não reforça essa relação de competição? E aí a ideia é que os alunos possam fazer uma pesquisa sobre isso. Então, trazer uma atividade prática onde haja a possibilidade da gente efetivamente visualizar essas demandas de competição, da fuga do lúdico, vamos dizer assim, também é interessante para o debate. Então, após uma atividade prática, o professor faz essa dimensão da discussão teórica e pede para os alunos pesquisarem. Uma das questões assim que você falando são perguntas importantíssimas, porque, por exemplo, no próprio livro do Walter Brasch, Sociologia Crítica do Esporte, ele vai mostrar que essa coisa da competitividade, do recorde, da busca do rendimento, da melhor performance possível, é fruto justamente de uma sociedade capitalista. Na verdade, o esporte ele incorporou essas características de fora para dentro, não é uma característica própria do esporte, ela se deu em função desse processo de industrialização principalmente. E aí os jogos perdeu toda uma conotação, perdeu espaço e fez com que o esporte tomasse essas características tão forte e marcante na sociedade na qual estamos inseridos. Inclusive o esporte ele vai se modificar de acordo com as modificações ocorridas na sociedade. Tem um exemplo de uma das dissertações, se eu não me engano o nome agora é da Ana Márcia Silva. Ela faz uma dissertação de mestrado e mostra numa das passagens lá na dissertação dela que na década de 40 até ali o basquetebol tinha uma forma de ser jogado. As pessoas, independentemente de estatura, de força física, elas jogavam basquetebol, né? Com o avançar do processo de industrialização, com a busca de homens mais fortes, ágeis, né, mais habilidosos para a produção, o esporte, o próprio esporte em si começou a tomar também uma outra vertente, uma outra conotação. Então o esporte, na verdade, vai ser pego, né, vai ser tomado pelo sistema capitalista justamente com esses interesses. O jogo, como não tem essa conotação tão forte como vai ter o esporte, e aí o jogo fica lá relegado a segundo plano, tendo uma função secundária, como a gente acabou de dizer anteriormente. Uma atividade de pesquisa que o livro do Paraná propõe aos alunos é que ele entrevista os colegas de sala de aula perguntando se ele percebe a existência de competitividade nas aulas de educação física, se ele também percebe essa competição nas outras disciplinas, tentando fazer um elo aí para as discussões mais abrangentes. Se essa competição, caso ela exista e de fato deve apontar para esse elemento presente, ela é motivada por alunos ou professores, e ele pergunta se o ambiente escolar é o local mais propício para que aconteça essa competição. E aí ele traz uma demanda interessante, porque ele puxa essa discussão para perguntar, pode haver algum tipo de competição onde não exista vencedor e derrotado? E aí as discussões centrais vão parar em cima dos jogos cooperativos. Ele faz uma diferenciação entre esporte e jogo, tenta conceituar, traz vários autores que conceituam o que é esporte e o que é jogo, tenta fazer essa diferenciação entre jogos e esportes e aponta os jogos cooperativos como um elemento de participação. É importante, mas é importante nós termos a crítica também a esse modelo, né?
A simples prática do jogo cooperativo não vai garantir uma transformação da realidade. Mas já é um passo não basta interessante. criticar esse conteúdo. Já é um passo interessante para desmistificar. Então esse material ele é muito rico nesse sentido, porque ele não é, na verdade, vamos dizer assim, a solução de tudo, mas ele é já um grande passo para fazer uma reflexão significativa sobre isso. Eu acho que a grande virtude deste texto, né, que faz parte desse livro aí, com seus conteúdos, que discute os conteúdos estruturantes da educação física escolar, eu acho que essa é a grande virtude do livro e desse conteúdo aí, que vai resgatar essas questões. Os jogos cooperativos contribuem para desmistificar essa coisa amarrada apenas à história do rendimento, né? O jogo, o esporte que é absorvido de forma cega, sem nenhuma reflexão. Então eu acho que isso é um primeiro passo. Porque são dois parâmetros, né? Inclusive, dentro da formação de professor de educação física de João Pessoa, a proposta da atividade prática que se vai realizar no dia 22 de setembro é trazer uma atividade competitiva, e dentro da atividade competitiva você tem a possibilidade de fazer a discussão, porque o livro coloca isso, né? O jogo cooperativo trabalha valores incomuns à atual sociedade. Agora, e poder fazer também a prática do jogo cooperativo para fazer esse contraponto com a atividade de competição, por exemplo. Agora a gente também não pode cair na seguinte questão, né? O jogo cooperativo acaba tendo que uma função assim apenas funcionalista ou secundária mais uma vez. Na verdade, a gente precisa entender que o jogo é um conteúdo realmente estruturante da educação física, né? E que ele precisa ser aprendido e apreendido realmente. Há todo um acervo cultural que precisa ser trabalhado dentro do próprio jogo. E em se trabalhando o jogo, se apropriando desse conhecimento, a gente entende que a educação física está dando conta dos seus conteúdos e ao mesmo tempo está contribuindo de forma significativa para a emancipação dos sujeitos sociais. Acho que o mais importante de tudo é isso, é não relegar os conteúdos da educação física a segundo plano, né? É não ficar mais nos equívocos históricos que aconteceram na educação física, quando se abraçou a psicomotricidade, por exemplo, quando se abraçou a educação física na perspectiva da abordagem interacionista, construtivista, interacionista, e se colocou a educação física e seus conteúdos relegados a segundo plano. Então, a educação física tem um conhecimento específico a ser tratado, o jogo é um deles, há um acervo cultural a ser, enfim, e da forma como se pretende trabalhar na perspectiva da cultura corporal, a gente entende que esse conteúdo do jogo vai trazer essa contribuição que a gente espera que ele traga. É importante não perder de vista que a proposta Crítica Superadora, ela trata de questões da sociedade capitalista. Então, essa temática de trazer um jogo, fazer essa atividade e fazer as discussões do que está embutido nessa sociedade capitalista, os seus valores, a sua cultura, e o jogo pode ser um momento muito ímpar, muito especial para que se possa fazer essa discussão. E interessante, professor Laura, é que a gente consegue aí demarcar de uma forma muito consistente a diferença que existe entre jogo da escola e o jogo na escola, né? Como a gente se discute educação física na escola e educação física da escola. Então, é necessário que isso fique bem pontuado e que essa capacitação, essa formação possa contribuir justamente na clareza dessa ideia, né? Para entender realmente qual é o verdadeiro papel da escola, né? E aí eu acho que é esse o fator que vai, o divisor de águas. Muito bem. Então, agradecendo a presença do professor Lucas. O professor Lucas se despede aqui da plateia, dos nossos telespectadores, e agradecemos a oportunidade de estarmos discutindo um pouco sobre a educação física. Muito obrigado, professor. Eu queria agradecer, fazendo minhas considerações finais, dizendo que há textos mais atuais, por exemplo, do Walter Bracho, que diz que a mídia, a sociedade já alfabetizou os nossos alunos. Os nossos alunos, eles conhecem a técnica do esporte. Você pode botar o aluno para jogar, para brincar, para praticar esporte, qualquer coisa, e ele sabe disso, né? Então a gente precisa refletir. E aí eu deixo uma pergunta: qual é na verdade então o nosso papel, né? Parece que não é mais de instrutor, de técnico, de mero instrutor na escola. Nosso papel é realmente o de educador, de professor, e que tem uma função a desempenhar no contexto da educação física escolar. É isso que a gente precisa refletir. Muito bem. Então, muito obrigado, professor Lucas. E vamos agora encerrar mais um programa sobre a educação física escolar.